Nesse final de semana é comemorado a Semana Santa. Quer saber como é que essa data é tão importante para os católicos? A gente pode analisar com base na psicologia. Então, depois da intro, eu vou te contar direitinho. Vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia, e esse é o Psicologia no Cotidiano, que a gente vai ver coisas que estão acontecendo no mundo, mas que a gente pode ver o que é que tem de psicologia aí. E ao contrário do que muitas pessoas acham que estudante de psicologia é tudo ateu, que não liga para religião, sim, a gente estuda algumas coisas sobre religião. Eu falo algumas coisas porque, infelizmente, não é a coisa que a gente mais estuda no nosso curso. Isso sem uma crítica. Mas eu fui dar uma analisada e ver como é que a religião interfere na nossa saúde mental. E quais são os últimos estudos falados sobre isso. Então vamos ver isso direitinho. Olha só, para ser bem sincero, a questão da religião em estudos científicos aqui no Brasil antes era visto com muito maus olhos, podemos dizer, sabe? O Rubem Alves até falava sobre isso, que antes no Brasil a gente analisava mais a questão do exótico. A gente vai ver dentro da religião aquilo que sobressai os nossos olhos, e isso de uma forma até meio estigmatizante. Ele pega religiões como as do candomblé, de religiões africanas, normalmente os estudiosos que olhavam esse tipo de religião, olhavam com um certo olhar estigmatizante, olhando certos fenômenos que eram diferentes na sociedade. Então eles colocavam um olhar muito preconceituoso mesmo em cima disso, sabe? Mostrando apenas fatos estigmatizantes, um pouco preconceituosos, sabe? Isso de fato não mostrava talvez a maior complexidade que aquele tipo de religião poderia trazer para os indivíduos e de questões ainda de saúde mental. Antes, os estudos aqui no Brasil eram vistos de forma muito estigmatizante, de forma muito preconceituosa, podemos dizer. Não se observava de forma complexa o fenômeno da religião aqui no Brasil. Isso, ao longo do tempo, foi mudando. Ao longo do tempo, a gente viu o aspecto mais sociológico também da religião. A gente viu como é que essa religião abraçava vários tipos de povos que estavam necessitando ali daquele amparo religioso. E a gente vai ver quais são os últimos estudos, quais são as últimas coisas que estão sendo feitas da religião aqui no Brasil, quesitos de saúde mental. A gente observa que a questão da religião, a questão da religiosidade em muitos praticantes tem aspectos benéficos em muitos quesitos, como, por exemplo, no uso de drogas. É relatado que a religiosidade é o segundo fator inibidor para que os jovens não entrem no mundo das drogas. Sabiam disso? Ele está atrás apenas de quesitos como ter uma família bem estruturada, coisas nesse sentido. Então, ou seja, as pessoas que estão normalmente frequentando esses cultos religiosos, esses locais que possuem alguma crença, alguma fé, eles possuem normalmente uma adaptação bem menor ao uso de drogas, sabe? Isso é uma das pesquisas que estão sendo feitas atualmente. E é feito também, né, alguns outros levantamentos, como de bases da OMS, que você tem algum tipo de religiosidade, algum tipo de crença, fé, promove uma melhor qualidade de vida. Mas eu não estou dizendo aqui que as pessoas que não têm algum tipo de fé, algum tipo de religiosidade, são pessoas que não estão bem psicologicamente. Isso varia de cada sujeito, varia de cada pessoa. Eu não estou pregando aqui que você tem que ter uma fé. Até porque não é necessário isso. Aqui a gente mora num estado laico, então você não precisa fazer isso. Aqui só estamos trazendo dados que algumas pessoas, sim, possuem uma melhor qualidade de vida, ao passo que tem uma religião. Mas você não é obrigatório a ter isso também. Você vai ver como é que você lida com essa questão da religião e se você vai querer ser adepto ou não. Então é isso, tipo, a questão da religiosidade no Brasil antes era visto como um olhado curioso do espetáculo, no sentido, eles iam ver as questões exóticas desse sentido, muito estranho por sinal, mas antes
era visto desse jeito. Ao passo que, ao longo do tempo, a gente foi analisando essas questões com um pouco mais de amplitude, um pouco mais de complexidade, a gente viu questões muito mais amplas de benefícios que essa religião, para dentro da vida dessas pessoas, podem trazer, como essa questão mesmo que a gente falou do uso das drogas. Mas é lógico, a gente ainda tem muito pouco estudo sobre isso. A gente precisa ver muito mais essa questão da religiosidade dentro da psicologia, porque a gente não estuda muito isso. A gente muito pouco vê como é que a religião interfere no nosso psiquismo. Tanto que, sei lá, em cadeiras da faculdade, psicologia e religião está colocada lá de fundo, lá como cadeira optativa. Isso é um fato que a gente precisa pensar. Isso é um fato que a gente precisa analisar com outros olhos também. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo feriado, mesmo que você seja religioso ou não. Espero que seja ótimos dias para você, curtir com sua família, curtir do jeito que você achar melhor. E a gente se vê no próximo Psicologia do Cotidiano. Tchau, tchau.